1 hora, 11 minutos. A gente segue a programação do Mesa para Dois, que tem, por falar em programação, aí a gente tem um evento que tem um roteiro, que tem uma programação sensacional, que é o Mês da Fotografia. Nova Brasil FM, super parceiro desse evento, que tem transformado Brasília na capital da fotografia. A gente está aí, né, no Mês da Fotografia, nessa 10ª edição desse evento, que está cada vez maior, e dessa vez com uma série de atividades. Entre elas, também a gente vai ter diálogos fotográficos. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Fernando Velasquez. Seja muito bem-vindo, Fernando. Olá, Michele, boa tarde audiência, obrigado pelo convite. Eu vou estar participando de uma mesa no festival que discute uma questão bem quente, que é a inteligência artificial. Essa evolução da tecnologia que tem colocado tantos desafios, né, para a gente. E num caso particular, assim, para trazer uma primeira provocação aqui, vamos tentar pensar junto com o Gilberto Lima a ideia da inteligência artificial poder ser também uma câmera fotográfica, né? Dentre o sem fim de tecnologias que hoje são derivadas da inteligência artificial, uma delas, a mais candente, talvez a que está causando mais polêmica no meio artístico, é aquela que diz a respeito da possibilidade de transformar texto em imagem, né? Então, você escreve para esse algoritmo de inteligência artificial um certo tipo de prompt, né, um comando de texto, Perfeito. e ela acaba fazendo uma imagem que pode ser uma imagem que, por momentos, pode se confundir com uma imagem como as que a gente conhece, no sentido técnico, né? Mas que, por outro lado, ela deixa alguns rastros ali da possibilidade de vermos que aquilo não é uma câmera fotográfica, né? E dentro da quantidade de provocações que traz essa tecnologia, claro que está tudo relativo ao imaginário, né? O que de novo, né, a gente pode fazer com esse tipo de tecnologias e também quais são as contradições também, né? Que esse tipo de tecnologia, de alguma maneira, ou como esse tipo de tecnologia introduz certo tipo de disrupções, né, nos processos que a gente conhece. Nossa, são debates tão importantes, assim, e não, assim como não vão caber só no evento, e muito menos aqui na entrevista, porque tem tantas nuances disso, como você já levantou, né? Essa possibilidade do real, do que é real, do que não é, e são só um olho muito clínico, que nem o olhar de vocês, fotógrafos, para identificar algumas pistas de que aquilo não foi feito por uma câmera. Mas por um leigo, muitas vezes, como a gente teve clássicos, né, que a gente tem observado surgindo depois do DAWI, de outras ferramentas, o Papa usando aquela blusa de frio branca que viralizou na internet, como se o Papa tivesse usado aquela blusa de frio branca estilosa lá, e não foi inteligência artificial. Porque para um leigo, ele ainda não consegue, às vezes, diferenciar o que é real e o que não é. Precisa de um olhar mais treinado, como o de vocês, fotógrafos. E, ao mesmo tempo, também, como é que vocês, fotógrafos, vão lidar com essa questão dessa nova tecnologia de usar como um artifício para novas possíveis criações e não para uma substituição de um fotógrafo? Então, são tantos temas que permeiam a questão do uso de novas tecnologias na fotografia e que vocês vão estar discutindo lá. Então, eu queria saber de você, Fernando, como é que você enxerga isso mesmo, assim, dessas possibilidades de ampliar o repertório na produção fotográfica para os fotógrafos profissionais usando inteligência artificial? Ótima pergunta, ótima colocação. Eu acho que a gente esquece que, na verdade, a fotografia é uma ferramenta, muitas vezes, né? A gente usa ela para lidar com a realidade, e nós, seres humanos, nossa espécie tem justamente essa característica, né, biológica, digamos. Nós nos comunicamos através da linguagem e, sobretudo, da contação de histórias, né? Tudo na civilização é algum tipo, alguma vertente, né? Alguma versão, alguma perspectiva de uma contação de histórias. Ela pode ser no âmbito pessoal, assim como no âmbito coletivo, né? O próprio dinheiro, em tempos de blockchain, é Legal, colocado como uma grande ficção, né? legal. Ele é uma história na qual todos acreditamos. E o desafio de contar imagens com essas ferramentas
é que ela, diferente de uma câmera fotográfica, onde a gente tem um real físico em frente, né, quando a gente fotografa, tem uma coisa fora da câmera que a gente chama de realidade. Com essas ferramentas de inteligência artificial, a gente abre outros caminhos, né, outras trilhas, que, como sempre, como qualquer ferramenta tecnológica, ela vai ter sempre... não vamos ficar de maneira binária aí em dois lados, mas tem múltiplas perspectivas. Uma delas diz justamente a essa questão do real como um construto coletivo, né, para o bem de todos, né? Aí entra a questão das fake news. Então, se por um lado se abre um espaço gigantesco de nos ajudar a pensar novos mundos, né, pensando ele estritamente como uma ferramenta, assim como a pintura, como o vídeo, né, ela certamente vai nos levar por repertórios simbólicos, né, a ideia de buscar novas imagens e construindo imagens, novas histórias, né, para dar novos sentidos ao mundo. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque essas ferramentas também podem ser usadas para o oposto, né, por ser de alguma maneira assim mais aberta, né, para alguma coisa que na realidade, em lugar de expandir a nossa consciência pessoal e coletiva, ela justamente nos leve a um certo tipo de tecnofilia, né? Essa crença de que a tecnologia pode resolver todo e qualquer problema, e na verdade isso não é verdade também, né? Problemas de humanos são resolvidos por humanos. Que bom que se falar nisso, né? A gente fala assim como quando surgiu, teve, porque assim, inteligência artificial não é de agora, né? O que surgiu agora foi um chat GPT que caiu no todo mundo a partir, começou a usar, principalmente produção de conteúdo. E aí nisso a gente esquece disso, assim, aí fala assim, a partir de agora não vai ter mais fotógrafo, não vai ter mais artista, não vai ter mais jornalista, não vai ter mais produtor de conteúdo, não vai ter mais poeta, porque tudo vai ser feito pela inteligência artificial. Só que assim, a gente tem testado e não tem, mas até onde a gente se encontra hoje ainda não é perfeito, a gente consegue, por exemplo, vocês identificarem fotos que são falsas, mas tem um elemento humano que permeia tudo isso, e de processo criativo, e de trazer o que cada fotógrafo tem, que isso não tem um repertório na máquina. Eu estava conversando agorinha, Fernando, com uma jovem de 17 anos que fez um curta e ela estava conversando sobre inspirações dela, é um curta que ela filmou aqui em Brasília, está concorrendo a um festival internacional. E ela falando das inspirações dela e citando, sei lá, um Wes Anderson, alguns cineastas e alguns fotógrafos, diretores de arte que têm uma autenticidade, que têm uma cara única, que levaram com base na bagagem diversa de vida que eles tiveram. E eu acredito muito também nisso, assim, vocês como artistas da fotografia, ainda tem muito desse humano, desse seu repertório e do recorte particular que vocês fazem, utilizando inclusive a inteligência artificial como uma ferramenta para fazer esse recorte do real e transformá-lo que seja um pouco, que só vocês têm, né? Assim, por isso que talvez seja interessante cada vez mais vocês aprimorarem os fotógrafos, não só em usar essas ferramentas, mas também adquirir repertório como um todo num grande arsenal de vida, seja cozinhando, seja vivendo, seja viajando, para trazer essa bagagem depois utilizando essa ferramenta para ampliar e trazer uma coisa mais original que tem a cara de cada um de vocês, né? Sim, eu acho que não podemos esquecer que essas ferramentas, elas são criadas por nós, né? Por nós seres humanos, e com base em dados. As ferramentas de inteligência artificial, seja em qualquer área, ela surge e é nutrida, né, pelo que se chama aprendizagem de máquina. Essa aprendizagem de máquina são dados, né, que são coletados da sociedade, né? No caso das tecnologias que produzem imagens, são enormes bases de dados, né, que vão alimentando essas máquinas, né? Eu acho que essa associação entre o humano e a máquina é substancial. Como você falou, a máquina sozinha ela não tem consciência, né? Essas são questões que estão ainda muito em debate, assim. A própria questão de se a máquina tem criatividade, isso tem gerado debates. Eu sou partidário de acreditar que sim, que é criatividade. Só que eu acho que isso nos levaria para um outro ponto de discussão, que seria justamente discutir a ideia do antropocentrismo, né, de fazermos toda a análise do real a partir de uma base humana, como se nós tivéssemos algo de especial perante as outras espécies e tal, mas não é isso que eu quero dizer agora. Eu acho que temos que salientar que, por essas máquinas serem produzidas a partir do conhecimento humano,
elas estão ao serviço de uma colaboratividade, de a gente trabalhar junto com elas, né? Isso não quer dizer que ao longo do tempo, como ela aprende com o nosso próprio comportamento, aplicando uma lógica muito simples, ela vai ficando cada vez melhor e cada vez mais se aproximando do resultado que a gente pede, né? E aí entra essa zona de fronteira, essa zona de perigo, onde alguns acreditam nessa possível autonomia da máquina, e que ela se volte contra nós, né? Claro que isso teoricamente é uma possibilidade, né? Mas eu acho que cabe, como tudo na tecnologia, cabe a nós como sociedade encontrarmos esses lugares. Aquele pensador israeli, o Yuval Noah Harari, que escreveu o Sapiens, ele está muito envolvido nesses debates. E ele sugere, por exemplo, que toda e qualquer atividade humana que envolva a inteligência artificial avise anteriormente o usuário, né? Então, se você está falando com um chatbot, você vai saber que aquilo é uma inteligência artificial e não uma pessoa. É uma primeira tentativa de fazendo uma espécie de redução de danos, né? Tem um outro artista, por exemplo, que começou a trabalhar artisticamente com a ideia dos carros autônomos, né? Ele, usando tutoriais da internet, ele mesmo criou um carro autônomo que dirige sozinho, né? Só que olha que curioso, olha o que ele descobriu de uma maneira muito simples, né? Ele fez o carro dirigir, construiu o carro com tutoriais gratuitos e livres, né? Modificou o hardware do carro, só que ele colocou o carro numa encruzilhada. Num determinado momento, ele desenhou um círculo no chão e ele faz o carro entrar. Uma vez que o carro está dentro de um círculo, ele não tem como sair mais, né? Porque parte das guias do computer vision, né, da computação, da visão computacional que faz o carro andar, são justamente as guias da estrada, né? Quando ele encontra uma guia, um carril pelo qual ele transitar. Quando ele se viu dentro de um círculo, isso causou um primeiro pane, né? É uma coisa muito singela, mas que de fato mostra esse lado B da questão, né? E eu acho que a gente vive muito nessa sociedade que se acostumou e depende totalmente da tecnologia, e acreditamos que a tecnologia, só por ser tecnologia, que somente por isso já tem uma carga positiva e uma autonomia e uma possibilidade de cambiar, de mudar a realidade, né? Isso não é bem tão verdade, né? Por outro lado, o que você comentava a respeito dos empregos, né? Toda nova tecnologia é assim, né? Toda tecnologia introduzida ao longo da história, no fluxo da sociedade, ela interrompe certos processos que estão consolidados e vai, ao mesmo tempo, abrir novos, né? Claro que à medida que a gente vai automatizando mais e mais tarefas, mais e mais pessoas vão tendo que se reciclar e mais profissões tendem a sentir esse baque, né? Mas, novamente, eu acho que cabe a nós, né, fazer essa transição, porque é o mundo inteiro que está em transição, né? Não é só a questão tecnológica. Hoje a gente vive num mundo em qual, não importa a tua profissão, você tem que estar se aperfeiçoando o tempo inteiro, né? Deixou de acontecer aquilo que talvez na geração dos nossos pais, talvez a nossa, né? Aquela ideia de você ter uma vida muito calcada, né? Ir para a faculdade, ter um trabalho, casar, ter filhos e aposentar. Então, isso não existe mais, né? Na verdade, a vida é um campo de batalha, pode ser de alguma maneira, onde desde temprana idade a gente está pensando, dialogando com uma ideia de futuro, né? E cada vez mais a inteligência artificial, isso não tem volta, né? Não tem. Ela vai caminhar junto, né? Nossa, mas e o próprio Yuval Harari, ele fala isso, né, assim, acaba a profissão, só que não surge tão rápido quanto tem acabado com algumas, e eu gostei muito desse assunto quando ele falou, né, assim como as imagens fotográficas, como os textos de jornalismo, como o livro, tudo ter essa estampa, né, esse selo de que, olha, isso aqui foi feito com a ajuda ou por inteligência artificial. Só que eu tenho visto outros pesquisadores recentes falando assim que é impossível isso agora, porque hoje assim, ele tem estimativas de que 90% de todo conteúdo produzido na internet em 2025 vai ser gerado por inteligência artificial, e já tem pessoas tentando falar assim, não, então vamos fazer o contrário, o que foi feito por humano, aí a gente fala assim, isso aqui a gente garante que foi feito por um humano. Inclusive eu vi uma reportagem recente na The Wired,
que é uma revista que é super ligada em novas tecnologias, e ele começava o texto falando, esse conteúdo jornalístico foi produzido integralmente por um ser humano. Eu falei, ai meu Deus, a gente vai ser assim agora. São todos esses debates que são muito legais e que eu acho muito interessante, que o mês da fotografia, o evento está trazendo, né? Está trazendo, assim como a mesa que o senhor vai participar, tem outras mesas discutindo novas tecnologias dentro do espectro cultural, da arte, como a gente entende de hoje, tentando decifrar e debater, porque não tem bola de cristal. Quem fala em coisas que vai ser isso, vai ser aquilo, não tem como, né? Ninguém tem bola de cristal, e a gente participa desse momento de construção também. Então, meus parabéns, Fernando, por estar participando desse momento de construção, de debate, de entender o que está vindo. E queria que você fizesse um convite, então, só reforçando a data, o horário e as formas do nosso ouvinte participar da sua mesa dentro do mês da fotografia. Muito obrigado pela oportunidade. A mesa nossa com o Gilberto vai ser quinta-feira, às 19 horas, no Museu da República, e vai tratar especificamente dessas questões que a gente colocou aqui. Maravilha. Então, gente, Diálogos Fotográficos com Fernando Velasquez e Gilberto Lima. Inteligência Artificial, Imaginários Contemporâneos e o Impacto na Economia Criativa. Com o Fernando, que é artista, curador e professor, que investiga esses dispositivos técnicos enquanto agentes mediadores da percepção e sua relação estruturante dos paradigmas vigentes, particularmente o tecnosolucionismo, o antropoceno e os estudos decoloniais. Fernanda, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, e eu estarei lá presente para acompanhar esse debate também de perto, que tenho muito interesse. Até mais. Oba, obrigado, até mais.